Olá, voltamos então a mais um vídeo. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre a delimitação da bacia hidrográfica. Bom, a área de uma bacia hidrográfica pode ser estimada a partir da delimitação dos divisores da bacia hidrográfica em um mapa topográfico. Tá? Então a gente vai entrar mais nesse tema agora do mapa topográfico, tá? Então a gente precisa, né, basicamente, né, essas informações topográficas vão ser feitas em levantamento de plane altimétricos, palavra difícil. Em levantamentos planialtimétricos. Então, são mapas de curvas de nível com a rede de drenagem, tá? Então, a gente vai precisar dessas informações aqui. Bom, essas características, né, em termos de relevo, né, da rede de drenagem, forma, área de drenagem, vão ser denominadas, então, por alguns autores, né, de livros de hidrologia, como fisiografia da sua rede hidrológica, tá? Então, esse nome, fisiografia, é o nome que se mais utiliza, tá? Então, para essa caracterização, a gente vai usar, então, tanto os mapas topográficos como fotografias das áreas, né? Imagens de satélite, como, né, o que a gente aprende lá em sensoriamento remoto, esses levantamentos topográficos. Até um tempo atrás, utilizava-se instrumentos como o curvímetro e o planímetro, que vão permitir calcular os comprimentos sobre mapas impressos, tá? A gente vai comentar um pouquinho como é que isso funciona aqui abaixo, tá? Entretanto, hoje são mais empregados os programas computacionais específicos que vão facilitar, agilizar então essa tarefa que antes era manual, tá? É importante a gente olhar isso, né? Claro, olhar e falar, não, ainda bem que a gente tem um computador para a gente fazer essa captação de informações. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma foto, uma fotografia, né, de uma região. E essa região tem um curso de rio aqui, e dessa região eu tenho, então, o mapa topográfico que vão me dar, então, as seções mais altas, mais baixas do relevo, né? Geralmente, então, como é que se delimita, né, essa bacia hidrográfica, né? Como é que a gente seleciona a bacia em si? A gente primeiro tem que fazer uma identificação da seção a partir da qual ela vai ser delimitada a bacia hidrográfica. Isso pode ser, então, eu vou selecionar, então, a cidade tal, o estado tal, enfim, eu vou fazer uma mínima delimitação ali. Em seguida, a partir dessa área, a rede de drenagem. Então, o rio principal e seus afluentes ou tributários, tá? Então, eu preciso entender quem é o rio principal, quem são os afluentes. Depois, a gente precisa entender de onde para onde eles estão indo, né? Então, geralmente a gente vai entender assim o rio principal e para onde eles estão convergindo. Então, se for usado um mapa impresso, como eu estava comentando, né, lá atrás a gente usava mapa impresso. A gente pode usar, e se o mapa impresso permitir, né, riscar, rabiscar, tudo mais, a gente pode usar então um iluminador para traçar a área, né, da rede de drenagem, e a gente pode começar a fazer pequenos, né, riscos ali no mapa, mas não é indicado fazer risco não. Aproveite nesse momento, né, a hora que você estiver olhando o mapa, para reconhecer os principais elementos do mapeamento. Então, quando eu tenho aqui esse mapa, eu vou ter que observar então os principais elementos. Então, cota de referência, né? Eu preciso entender então o que são os aclives e declives, os espaçamentos, né, entre as linhas, né, as curvas.
os pontos, as legendas, a escala, reservatórios, pequenas estradas, aglomerados humanos, vilas, cidades, os nomes dos rios. A gente pode observar então que alguns mapas não recebem os rios nem têm nomes específicos. E para esses, né, que geralmente são rios não perenes, né, esses que não vão ter nome são rios não perenes, que são aqueles que nem sempre têm um escoamento, tá? E alguns são representados com linhas tracejadas, ou traço e ponto, tá? Então, alguns rios que não têm um escoamento constante, tal, ele vai ter lá no teu mapa um ponto e vírgula, não, um tracejado, desculpa. Em seguida, agora com maior domínio da informação da tua área, você vai identificar para onde desemboca esse rio, tá? Então, a gente vai entender para onde é a foz do rio ou o curso da água, tá? Então, você vai entender exatamente da onde para onde está indo essa água e quais são os principais afluentes que vão entrar nesse rio principal, sair desse rio principal, dependendo, obviamente, do relevo. Aí a gente vai observar então que a área de drenagem dessas águas superficiais que vão se dar então na direção da curva de nível, né? Então, como eu estava falando, né? Às vezes eu posso ter um acidente ali e aí eu tenho uma montanha, não tenho, tudo isso vai fazer diferença para mim. A trajetória, né, dos divisores de água, também referenciados como, né, nas linhas. A gente vai tentar sempre interceptar, né, nossa seção sempre em quinas com as curvas de nível ou em 90 graus. Os rios que vão correr, então, pelas partes mais baixas do terreno, né, a gente vai ter que observar isso. Os limites da bacia jamais interceptam as linhas que identificam os cursos da água, tá? Essas linhas que vão selecionar, então, a bacia hidrográfica não vai cortar outros cursos de água, a não ser que seja bem identificado ali para você. A rede de drenagem vai estar contida, então, dentro dessa envoltória, né, que vai ter um limite. Alguns autores, né, apontam, assim, por algumas seções bem específicas, né, então, umas regras bem específicas aqui. O divisor não interrompe nenhum curso d'água, então é uma regra absoluta e total para a hora que você estiver delimitando então sua bacia hidrográfica. Os pontos mais altos da bacia são chamados de pontos cotados, também fazem parte desse divisor de água. Então, os pontos mais altos, tá? Eles vão estar lá bem específicos, identificados, e a gente vai ter que traçar a bacia por esses pontos chamados de pontos cotados, tá? Sempre que estiver, então, entre duas curvas do mesmo nível, o divisor de água deve estar igualmente afastado de ambas. Então, se eu vou passar o divisor por aqui, ó, eu tenho que passar ele bem entre duas curvas, eu vou passar bem no meio dessas duas, tá? Ao cortar uma curva de nível, ele deve ser traçado da forma mais perpendicular possível. Então, se eu for cortar a curva de nível, eu tenho que cortar ela, né, em 90 graus, tá? Então, essas são algumas regrinhas aqui, né, que alguns autores, esse aqui foi apontado por Pedrazzi em 2004, tá? Como regras a serem seguidas, né, são indicações possíveis, tá? Agora, na sequência, a gente vai ver um exemplo aqui, que é um exemplo que foi feito, né, que corresponde à bacia do Arroio do Quilombo, que fica perto de Lomba Grande, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tá? E aí foi feito, então, a proposta era fazer a delimitação dessa bacia com o intuito de entender o fluxo de água que estava passando aqui nesse ponto. E esse ponto aqui é o ponto da estrada vicinal, o qual tem uma ponte, tá? Então, aqui, nesse ponto aqui,
esse ponto foi estrategicamente escolhido para entender qual o fluxo d'água que estava passando aqui nesta ponte. Eu vou dar mais um aqui para a gente entender aqui como é que está funcionando, tá? O divisor de águas, então, é apresentado como uma linha pontilhada. Na verdade, não é uma linha pontilhada, isso aqui é uma linha contínua. Que vai separar as regiões do mapa em que a água da chuva vai escoar até a seção da ponte das regiões que a água da chuva não vai escoar até essa seção. Então, eu quero entender tudo que está influenciando aqui, porque eu quero construir uma ponte da melhor maneira possível. Então, eu quero entender qual é a região que vai influenciar nesse fluxo de água aqui, tá? Então, esse é o objetivo de fazer, né, um levantamento de bacia. É entender fluxos, é entender balanços, né? Então, é traduzir a natureza em equações matemáticas, tá? Então, esse divisor, então, vai separar, né, essa região, né, que a gente está fazendo. O divisor de águas, em geral, vai passar pelas regiões mais elevadas do entorno do Arroio do Quilombo. Então, eu vou selecionar aqui, ó, pontos mais elevados do meu terreno, tá? Do terreno específico. Perceba aqui, ó, 242, 238. Eu tenho aqui 302, aqui 153, aqui... não é 65, acho que é mais que 65 aqui, tá? Mas observe que eu passo, então, pelos pontos mais elevados aqui do terreno, tá? Eu passo aqui por pontos bem elevados, tá? Então, eu intercepto aqui, ó, outro ponto elevado, aqui é 299, né? Aqui é 100 e aqui... 153 aqui não pode ser 65, eu acho que não, né? 35. Não tenho certeza. Mas aqui é 153 com certeza. Então, isso aqui tudo, a altura aqui que a gente tem desse terreno. E aí, o que eu tenho aqui, o que a gente tem que observar, né? Então, esses pontos principais, então eu vou selecionando, né? Esses pontos principais, e vou também observando aonde está o curso desses rios e seus afluentes aqui, né, dos tributários aqui desse rio principal, que é o Arroio do Quilombo. Então, eu vou observar até onde vai os tributários, tá bom? E aí, esse divisor de águas vai interceptar, então, a rede de drenagem apenas no ponto que corresponde ao estuário da bacia. Então, eu vou trazendo daqui do estuário e eu vou traçando aqui conforme a minha geografia de rio aqui, né, dos estuários, dos tributários, perdão, e pegando os pontos mais altos do terreno, tá? Então, a gente vai fazer a observação disso no software, né? Mas é importante a gente ver aqui uma bacia hidrográfica no mapa selecionada, né? E fazer essa reflexão do que a gente comentou, né? Acima, né? De todos essas regras e também os detalhes os quais a gente tem que estar atento, né? Porque traçar do ponto máximo, né? Então, observe que a hora que eu vou pegar, então, a montanha, né? Ou o monte, o que for, eu tenho que pegar o cume, né? É do cume para baixo, que é da onde a água vai correr, né? Então, a gente tem que fazer essa observação sempre, né? A hora que vai selecionar essa bacia hidrográfica, né? Selecionar a partir do relevo, né? Do relevo e visualizando também, né? Até onde vai, obviamente, esses tributários dessa parte principal, tá bom? É isso, vamos então ao tutorial
com os softwares propostos, tá? A gente vai propor aqui 2 softwares na sequência para você tentar se adequar aí junto ao que você tem disponível virtualmente aí na sua casa. A gente vai tentar fazer a gente vai indicar, né, fazer o mapa por um software que se chama QGIS e o outro pelo Inkscape, ok? Então eu espero que vocês gostem dos próximos tutoriais e aí a gente se vê nos próximos vídeos. Obrigada!